Olá, meus amigos, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Hoje eu estou gravando à noite, então por isso eu estou abrindo com boa noite, né? Mas bom dia se você está vendo de dia, boa tarde se você está assistindo à tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu gostaria de agradecer especialmente a todos os inscritos que deixam aqui suas dúvidas, seus comentários, suas ponderações, porque o canal tem crescido bastante e tem crescido principalmente com a participação de todos vocês, ok? Eu tô aqui pra gente, como eu disse, o meu propósito com esse canal é nós formarmos um grande grupo de discussão dos principais temas envolvendo os aspectos relacionados à holding familiar e a planejamento familiar, patrimonial e planejamento sucessório quando executado através de uma holding familiar. Ok, meus amigos? Eu sou Gleice Alves, advogada. Se você está chegando hoje, muito prazer, seja muito bem-vindo. Se esse conteúdo aqui for relevante para você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário e deixe suas dúvidas, né? Vamos fazer aqui desse canal um grande ambiente de debate. Bom, gente, como eu disse, já há alguns vídeos que eu tenho... Deixa eu diminuir um pouco o ring light, porque senão eu fico cega, gente. Não dá muito. Eu tenho feito aqui muitos vídeos respondendo a dúvidas e questionamentos dos colegas advogados e contadores, né, que estão aqui participando do nosso canal. E a dúvida de hoje, gente, essa dúvida de hoje, ela foi muito bem colocada, né? Eu confesso que eu demorei um pouco para gravar o vídeo porque eu fui fazer uma busca de jurisprudência mais atual sobre o tema, né? E eu tive muita dificuldade de localizar a jurisprudência atual, porque jurisprudência eu já tinha tido contato com esse tema, especialmente na pós de tributário que eu fiz, né? Isso foi um dos temas que foi tratado no módulo de direito societário aplicado ao direito tributário, né, as implicações tributárias das operações societárias, e eu me lembro que nós tratamos desse tema, mas eu queria trazer atualidades, né, porque para entrar aqui e você simplesmente buscar na internet, você não precisa de mim, você vai entrar lá no Google, o Google responde tudo. Então eu estava buscando jurisprudência sobre, e tive extrema dificuldade. Gente, como eu tive dificuldade de encontrar jurisprudência atualizada. Então, eu vou gravar o vídeo com os elementos que eu encontrei, tá certo, gente? Vamos lá. A dúvida do colega foi a seguinte. Por gentileza, eu tenho uma dúvida. Após a reversão, no caso aqui, foi num vídeo que foi gravado sobre divórcio. No caso de finalização da holding e posterior decisão de divórcio do casal, certo? Qual seria o procedimento para reverter a sistemática de holding que foi implementada, certo? E ele colocou aqui, por gentileza, eu tenho uma dúvida. Após a reversão, os sócios decidem liquidar a sociedade, ok? Então, eles decidem encerrar a holding, certo? Pronto, a gente não quer mais, vamos encerrar, vamos desfazer toda a sistemática, ok? De holding, vamos reverter esses bens para a pessoa física, certo, gente? Eu vou dar duas respostas aqui. Calma, segure. É interessante, vamos lá. Eles decidem liquidar a sociedade. Neste ato incidirá ITBI ao passar os bens para a pessoa física? Vamos lá. Vou falar de algumas situações aqui e vou falar especificamente para o caso de holding, porque é o que interessa pra gente aqui, tá certo? Vamos lá. A gente vai ver aqui, eu vou começar trazendo aqui as questões relacionadas ao ITBI, né? Então, a gente tem que o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá certo? Ele incide sobre as transmissões onerosas de bens imóveis e os direitos a eles relativos, tá certo? Artigo 156 lá da Constituição, ok? Nossa Constituição, 1988. Na repartição das competências tributárias, esse imposto que antes era de competência estadual, eu vou voltar um pouquinho no tempo depois, tá certo? Antes era de competência estadual, com a Constituição Federal de 88, passou a ser de competência dos municípios e passou a ser um imposto que incide exclusivamente nas transmissões onerosas de bens imóveis. E aí a gente tem lá a possibilidade de uma imunidade do ITBI
que é a do 156, parágrafo 2º, inciso 1, a gente já viu isso, né? Que ela não incidirá sobre aquelas situações específicas de não preponderância de atividade imobiliária, é regulamentada pelo artigo 37 do CTN, tem aquela questão do prazo de quarentena, né, e tudo mais nas integralizações de bens imóveis. Ok, nesses casos que a gente já analisou tantas vezes aqui no casal, a gente está tratando da ida do bem. Então, o bem está saindo da pessoa física e indo para PJ. Tá, ok. Mas e o retorno do bem? Como fica? Essa é a pergunta do colega. Ok, na hora que eu estou trazendo o imóvel da pessoa física para a holding, já entendi a sistemática, tem uma imunidade, é possível, preponderância de receita imobiliária tem que ser verificada. Ok, isso está bem sedimentado aqui, já tratamos bastante sobre isso. Mas e a volta do bem? Vai incidir ITBI nessa volta? Depende. Depende, né? E depende de quê? Primeiro, qual é a condição dessa volta? É uma transmissão onerosa novamente? Se for, vai incidir ITBI, gente. Não tem pra onde, né? Não, é uma desintegralização de bem. Na desintegralização do bem, eu integralizei, agora estou desintegralizando, cancelando as cotas, ok? Houve aí uma extinção parcial, digamos assim, dessa pessoa jurídica em relação àquele sócio. Ele está saindo e está pegando o bem que ele integralizou, ele está desintegralizando, está voltando para ele, ok? Ou não, eu não tenho uma desintegralização. Eu tenho uma extinção efetiva da pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai deixar de existir. Eu estou fazendo aqui a liquidação dos seus ativos, quitando todo o passivo, vendo o que é que sobra, dividindo entre os sócios, extinguindo a pessoa jurídica, ok? Temos situações aí bem diferentes, ok? E temos ainda a situação da pergunta. Porque, veja bem, o colega, ele elencou a pergunta, eu estou abrindo aqui, numa situação de holding específica, em que um casal colocou o seu acervo patrimonial dentro da pessoa jurídica, ok? E por algum motivo eles decidiram desfazer a sistemática de holding e esses bens estão voltando agora para o casal, seja para se divorciarem depois, ou seja porque simplesmente desistiram dessa sistemática. Eles estão retornando os bens agora para a pessoa física. A gente tem um outro cenário, ok? Bom, gente, vamos lá, vamos destrinchar isso. Primeira coisa que a gente tem que olhar, artigo 36 do CTN, tá certo? Então, o nosso CTN, ele é de 66, né? Ele é bem anterior à Constituição de 88 e naquela oportunidade, os impostos de transmissão de bens imóveis, fossem onerosos ou não onerosas essas transmissões, eram de competência dos estados. E a gente tem lá no artigo 35, até eu tô com o CTN aberto aqui, até o 42, a gente tem as disposições relativas a esses impostos de transmissão de bens imóveis. Então, quando você for ler o CTN, se você não compreender muito bem essa evolução histórica, você vai ficar meio perdido, porque você vai ver que tem horas que ele fala de quaisquer transmissões. Quaisquer transmissões é onerosa ou não onerosa. Então, aqui, em tese, englobaria todas as hipóteses que seriam relativas hoje, né, ao ITCMD, que são as transmissões não onerosas, e também as transmissões aí onerosas ITBI, tá certo? Aquela época, o nosso CTN foi recepcionado pela Constituição com status de lei complementar, né? E o que estava disciplinado e ainda é até hoje, no artigo 36, eu vou ler aqui, ó. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, que é o 37, que disciplina a questão da imunidade, ok? Então, ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior, que eram as seções onerosas. Aí vamos lá. Quando efetuada para incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital social nela subscrito, quando decorrente de incorporação ou fusão de uma pessoa jurídica por outra. Aí vem, parágrafo único, vamos lá. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1, incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem foram conferidos.
Então vamos lá, o artigo 36 do CTN, ele fala muito claramente de desincorporação. Então a gente tem aqui uma operação específica. Então vamos lá. Eu peguei o bem e coloquei dentro da PJ, seja uma holding ou uma operacional qualquer. E por algum motivo eu quero sair daquela sociedade. Então eu quero, em tese, né? Estou fazendo aqui de forma bem simplista. Eu quero devolver as minhas cotas e pegar os meus bens de volta. O que a sociedade vai fazer com essas cotas ou ações, não sei. Ok? Mas eu quero os meus bens de volta, eu estou saindo da sociedade. Imaginemos que para isso eu coloquei ali um imóvel que era onde funcionava a sede da empresa. E agora eu estou saindo dessa sociedade, eu estou retirando esse imóvel. Esse imóvel está voltando para mim. Como esse imóvel está voltando para a mesma pessoa que incorporou o imóvel na sociedade, não incide ITBI, ok? Então, nestes casos específicos de desincorporação, então eu coloquei o bem, eu estou tirando o bem e ele está voltando para mim, não incide ITBI, leitura pacificada, até hoje faltou a palavra, referendada pelo STJ, ok? Confirmada, a jurisprudência entende dessa forma. Então, se eu incorporei esse patrimônio em pagamento de cotas, em realização de capital social, eu estou trazendo para o meu patrimônio novamente, não incide ITBI, ok? Vamos lá. Onde é que mora a questão? Na extinção, foi onde o colega perguntou. Então, na extinção de pessoa jurídica, a gente tem aqui um outro disciplinamento. Eu estou abrindo aqui a Constituição Federal de 88 para ler o artigo 156, tá certo? A gente vai ver que lá no 156 da Constituição, onde ele trata do ITBI, a gente vai ver que ele traz também as hipóteses de extinção. E aí existe uma interpretação equivocada por parte de alguns tribunais em relação a esse dispositivo constitucional e a esse dispositivo do CTN, tá bom? E é por isso que eu estou abrindo aqui, ó. Compete, artigo 156 da Constituição. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Aí, inciso 2, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição, ok? Aí vamos lá. Parágrafo 2º. Gente, já vimos aqui. Calma, se você está vindo pela 10ª vez, calma, a interpretação hoje vai ser diferente, porque o que a gente tem de vídeo tratando disso é porque realmente é polêmico e traz muitas nuances, muitas discussões, ok? Então vamos lá. O imposto do inciso 2, ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, certo? Gente, que dispositivo é esse? É o dispositivo da imunidade do ITBI, aquela imunidade que a gente já viu aqui em diversos vídeos, certo? Ele traz uma hipótese aqui de não incidência. E dentre as hipóteses de não incidência está o quê? A extinção da pessoa jurídica. E aí, alguns tribunais, eu já vi alguns julgados, e por isso que eu estava pesquisando mais e mais, porque eu queria ver uma jurisprudência mais recente, né? A que eu encontrei e que eu vou colocar aqui, vou citar, é o agravo regimental no agravo em recurso especial 55873 do Rio Grande do Sul. Eu vou colocar aqui a descrição, certo? Foi o que se aproximou mais do entendimento que deve ser adotado nessa sistemática, veja bem. Existe uma falha de interpretação aplicando o artigo 36 do CTN às hipóteses de extinção de pessoa jurídica. E, gente, a gente tem uma diferença abissal entre desincorporação de patrimônio com redução de capital social e extinção de pessoa jurídica, gente, pelo amor de Deus, né? Eu custo acreditar que os nossos tribunais superiores não consigam diferenciar essas duas operações, gente.
Pelo amor de Deus, a extinção da pessoa jurídica, ela é equiparada à morte da pessoa natural, ok? Ela deixa de existir. Quando a pessoa natural, ela falece, né? A vida dela se encerra, ela deixa de existir, e aí a gente tem o procedimento, para os que não fizeram planejamento patrimonial, a gente tem o procedimento de transmissão de seus bens, que é através do inventário, se for o caso de ter deixado um testamento, enfim. No caso da pessoa jurídica, a extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural. E aí a gente tem que ter um procedimento de liquidação dos seus ativos, né? Pagar o passivo, ver o que sobra dos ativos e fazer a transmissão desse patrimônio para quem? Para os seus antigos sócios, que são os remanescentes e que podem ter ali algum direito sobre esse patrimônio que foi remanescente aí do pagamento do passivo, enfim. Então, primeiro ponto, gente, não tem como eu trazer um entendimento que trata da desincorporação de bens trazidos à pessoa jurídica para um procedimento de extinção, porque são operações distintas. Ah, mas na extinção eu estou tendo a desincorporação. Não, na desincorporação você está tirando o bem, mas a PJ continua. Né? Aquela pessoa jurídica ela ainda tem uma sobrevida além daquela operação, uma operação isolada. No caso da extinção, não. A empresa está se extinguindo realmente, ela está deixando de existir no mundo jurídico, ok? Então, primeira diferenciação gritante, tá certo? Segunda questão é a questão da análise da lei no tempo. Como eu disse, o nosso CTN, ele é de 66, né? Tanto que naquela época a competência para instituir esse imposto era dos estados e era sobre qualquer transmissão de bens imóveis, onerosa ou não. Aqui, a gente teve, com a Constituição de 88, a gente teve inclusive uma mudança de competência tributária e, digo mais, uma mudança na própria hipótese de incidência, porque o critério material mudou. O critério material agora é uma transmissão onerosa e, para mim, é aí que vem toda a diferenciação do que vem agora. Vejam bem. Na extinção da pessoa jurídica, gente, com a liquidação dos ativos e a devolução do saldo remanescente, né, de bens, enfim, aos seus instituidores, gente, eu não tenho transmissão onerosa. Cadê o critério material da hipótese de incidência? Que é transmissão onerosa e o objeto, no caso, de bem imóvel. Eu não tenho esse critério material, ele não está se realizando ali. O que eu estou fazendo ali é uma apuração de haveres para uma liquidação. Eu estou encerrando aquela pessoa jurídica, ela está deixando de existir. E os sócios estão recebendo ali, num balanço de liquidação, digamos assim, ao final, o patrimônio líquido que sobrou e que vai ser dividido entre eles, rateado entre eles, como fruto de o encerramento de uma atividade. Ok? Eu não tenho aí uma operação onerosa que pudesse ensejar a incidência de ITBI quando eu estou tratando de bens imóveis. Ok, meus amigos? E no caso da pergunta específica do colega, ele estava tratando de uma situação, como eu disse, de um casal que eventualmente fez uma holding e que por algum motivo desistiu da holding no meio do caminho e agora está trazendo os bens para si. Nesse caso, gente, eu posso ter, se a empresa, a holding deixar realmente de existir, eu tenho um caso de extinção, e aí, neste caso, eu tenho uma situação em que a empresa está deixando de existir, eu não tenho mais ato oneroso no retorno desses bens para os instituidores, ok? Isso é um ponto. O segundo ponto em relação a essa questão é que, ainda que se queira dar a aplicação do 36 do parágrafo único do CTN, ela vai se aplicar, porque está voltando para o próprio casal. Então, o próprio casal colocou os bens, o próprio casal está retirando os bens. Como eles estão em comunhão, né, a comunhão de bens faz com que todo o acervo patrimonial seja de propriedade comum do casal. Então, saiu deles para a holding, está voltando da holding para eles. Então, ainda que haja uma aplicação equivocada do artigo do 36 parágrafo único do CTN para essa situação, ela vai se encaixar porque saiu deles para a holding e está voltando da holding para eles. Ok, meus amigos? E se houver uma desincorporação clássica, tipo, não, a gente quer trazer um imóvel desse para a gente novamente, quer desincorporar e trazer esse bem de volta para nós, porque a gente quer que esse bem fique de nosso uso pessoal, a gente não quer envolver com a holding, quer dar uma outra destinação específica. Nesse caso também não se aplicará, porque aí eu tenho uma desincorporação clássica e aí eu tenho a aplicação efetiva do
artigo 36, parágrafo único do CTN. Ok, meus amigos? O número do agravo em recurso especial é 55873 do Rio Grande do Sul, tá disponível lá no site do STJ, tá certo, gente? Foi o que eu encontrei dentro de uma sistemática com a lógica que mais se aproxima desse raciocínio, mas infelizmente ele não é recente, ele é de 2011, ele tem 10 anos, tá certo, gente? E assim, eu demorei um pouco, peço desculpas ao colega que fez a pergunta, demorei 2 semanas para gravar o vídeo, mas eu estava me empenhando em tentar achar uma mudança de entendimento sobre essas questões que fosse mais próxima da nossa realidade, que tivesse mais alinhado com a nossa atualidade, tá certo, gente? Mas assim, vamos acompanhando, eu estou acompanhando assiduamente todas essas jurisprudências relacionadas ao tema, porque como eu disse, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um aumento significativo de questões e julgamentos relacionados a esse tema de holding familiar, porque quanto mais o tempo passa, as pessoas estão se dando conta, especialmente quem conseguiu conquistar um bom patrimônio ao longo da vida, de que elas precisam realmente, além de proteger esse patrimônio das intempéries econômicas que a gente está vivendo aí, eles precisam também fazer uma sucessão ordenada desse patrimônio, sob pena desse patrimônio se perder e não conseguir se perpetuar para as gerações seguintes. Ok, meus amigos? Então, acredito que teremos aí muitos temas relacionados e o momento da preparação para entender muito bem essa sistemática que não é tão simples, começa agora, né? Nós temos que nos preparar agora, nós temos que estar acompanhando o passo a passo, o caminhar, a evolução da jurisprudência de agora. Porque na hora que o problema surgir, o cliente não vai poder esperar que o advogado se capacite, ele vai ter que procurar os mais capacitados, os que já estão buscando informações sobre o tema, aqueles que já estão se voltando para o assunto, porque não haverá tempo, né? O auto de infração não espera, a necessidade de uma judicialização não espera, a correção de um planejamento que eventualmente não tenha sido tão bem elaborado também não espera. Então, meus amigos, vamos acompanhando e vamos fazendo desse canal aí um grande portal de discussões. Ok, meus amigos? Obrigada, até o nosso próximo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu recado, faça suas observações. O objetivo é fazer com que o canal cresça com a participação de todos, ok, meus amigos? Obrigada, até nosso próximo vídeo.